Olá, e nós continuamos nesse lindo desafio da leitura do livro de Provérbios. Hoje é o capítulo 15. Antes, eu gostaria de agradecer você que tem acompanhado, você que tem permanecido, tem insistido e tem feito comigo esse lindo desafio. E eu espero, do fundo do meu coração, minha oração é que as palavras estejam entrando no seu coração e você realmente queira ter atitudes de mudança. Vou pedir mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber. Eu falo sobre a palavra de Deus, mas também tem outros assuntos. Embora a palavra de Deus nesse canal é a prioridade, ok? Então vamos lá. Hoje, no capítulo 15, eu quero salientar para vocês em Provérbios 15, no versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem outro também, no versículo 18, diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. E quero deixar também: o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Isso está lá no versículo 29. E eu gostaria que você meditasse, que você procurasse o que significa essas palavras, para você entender quão importantes são as nossas atitudes, quão importante é a prudência, quão importante é nós cuidarmos daquele que nós vamos falar. Hoje, eu quero falar sobre a humildade com vocês, tá? Então, não pense que porque eu estou aqui mentoreando vocês, fazendo esse desafio com vocês, eu já estou num patamar superior, onde eu superei todos esses problemas humanos. A palavra, saiba isso, que ela é como uma espada de dois gumes. Ela está cortando primeiro em mim. Eu tenho vivenciado algumas situações e depois para vocês. E isso gera vida, porque eu falo com autoridade naquilo que eu estou falando. Nós devemos chegar ao nível de melhor ser feliz do que ter razão. Por quê? Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Se nós analisarmos a vida dele, ele errou, fez muitas coisas erradas, não soube orientar muitas vezes os filhos. Então você vê todo o contexto de Davi, você fala, mas muitas vezes eu sou melhor que ele até. E por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, nós olhamos segundo as nossas atitudes, tá certo? Mas Davi, ele era rápido para ele se arrepender daquilo. Ele reconhecia o erro dele, ele trazia, ele entendia que o problema era dele, que ele precisava de perdão, tá? Então ele não deixava que nada ficasse entre ele e Deus. Então ele era rapidinho para pedir perdão. A gente percebe bastante nos Salmos, né? Os sentimentos que ele expressava nos momentos de oração, no momento de louvor. E ele não permitia. Então, por isso ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, ele não deixava nada, o canal ficava limpinho. Nada que interferisse entre ele e Deus. Tá certo? Então, vamos lá. Como eu falei no início, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre a humildade. A humildade vai de encontro com a nossa natureza pecaminosa. E ela é uma porta para todas as outras virtudes entrarem na nossa vida. Percebem como é sério isso? Então, ela é uma porta. A chave dessa porta é a humildade. E ela abre essa porta para outras virtudes entrarem na nossa vida. E que virtudes são essas? Eu gostaria de deixar para vocês, para que vocês tivessem tempo, hoje é sábado, que vocês conseguissem um tempinho para ler lá no Novo Testamento, Gálatas, no capítulo 5, de 16 a 26. Ali é observado as obras que normalmente a nossa natureza faz e o fruto do Espírito, que é aquilo que nós devemos buscar. Então, tenham essa oportunidade, se vocês tiverem esse tempo,
de vocês lerem lá e procurar meditar em cada item daquele que é falado. Para quê? Para que hoje haja um confrontamento. Eu vou explicar um pouco daqui a pouquinho. Então, humildade é saber quem você é, entender o lugar de Deus na sua vida e ter o coração ensinável. E como eu falei, a humildade é a chave que abre a porta para a mudança. Sem a disciplina, sem a correção, o que é a correção? Muitas vezes é isso, é nós lermos a palavra, sermos confrontados pela palavra e entendermos que nós estamos errados e precisamos corrigir a nossa rota. Nós somos como uma ovelhinha desgarrada quando nós estamos sem disciplina e correção. Nós estamos andando sozinhos e correndo o risco de cair e sermos devorados. Então, eu queria pedir para você, ore e peça ao Senhor nesse dia para Ele lhe mostrar quais são os caminhos errados que você está pisando e seja humilde para reconhecer, pedir perdão e recomeçar. Eu já fiz isso hoje, tá bom? Já fiz a minha parte. E eu quero deixar para vocês uma frase, tem um capítulo muito interessante desse livro aqui, que eu já passei para vocês, que ele fala, é um capítulo todo sobre a autorresponsabilidade. É nós trazermos para nós os erros das nossas atitudes, não fazer como Eva fez, como Adão fez, como muitas vezes nós fazemos. Culpamos as situações, culpamos os outros, mas esquecemos de olhar para os nossos erros, os nossos problemas, ok? Ele diz assim, o Paulo Vieira, nesse capítulo, deixa eu só passar para vocês que capítulo que é todinho voltado para a autorresponsabilidade. Então, ele dá casos da vida real e explica algumas leis, olha, que a gente deve fazer. Não criticar as pessoas, não reclamar das circunstâncias, não buscar culpados, não se fazer de vítima, não justificar seus erros, não julgar as pessoas. E como usar as 6 leis da autorresponsabilidade. E tem mais, né, dentro desse capítulo. E cada um desse que eu falei, das atitudes que nós devemos tomar, devemos fazer, inclusive, é um capítulo dentro disso e ele considera como uma lei. Ele diz assim, logo no início do capítulo, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto que está hoje. Então, sendo assim, só você pode mudar essa circunstância. Quem falou foi o Paulo Vieira. E eu acrescento nessa frase dele: é possível mudança com a ajuda do Espírito Santo em nossa vida, porque somente o Espírito Santo tem remédio para curar a nossa alma. E eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Nós estamos na metade praticamente já desse desafio. E eu continuo te convidando. Até o próximo capítulo. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas a tenda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa. Para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante ao Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens.
O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração do sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são mau, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa, mas o que odeia o suborno, este viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra.